Shalom, igreja. Bom dia a todos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 14 em diante. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 14 em diante. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu estava pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Meus irmãos, essa palavra é uma palavra interessante, onde vamos ver e entender que a primeira igreja a qual Paulo fundou na Europa foi Filipos, mas foi uma igreja que entendeu o propósito do Senhor, foi uma igreja generosa, uma igreja que não precisou Paulo ficar pedindo nada. Foi uma igreja que tinha os seus recursos e enviou não somente uma vez, mas enviou 2 vezes para ajudar aquela igreja. Então nós precisamos entender aquilo que nós temos colocado em nossas mãos, tem trazido até o altar do Senhor, as nossas ofertas, o nosso dízimo, e entender a necessidade da igreja. Amém? Uma igreja que entendeu o seu propósito, consegue entender as necessidades da própria igreja. Tem pessoas que vêm até o altar do Senhor, que traz a sua oferta, mas não entende a necessidade da igreja. Mas todo aquele que teve uma mentalidade, renovada em Cristo, consegue entender que está ofertando para a necessidade do seu ministério. Amém? Então seja generoso com as necessidades da sua igreja. Então precisamos ser pessoas generosas. O que é uma pessoa generosa? É uma pessoa que faz algo para o seu ministério sem troca, faz algo para o ministério sem troca, sem benefícios para si próprios. Amém? Todo generoso tem o desejo de ajudar sem benefícios próprios. Será que a nossa oferta é uma oferta de aroma agradável? É interessante porque aquela oferta que aquela igreja fez para Paulo, chegou aos pés de Jesus, chegou aos pés de Deus como um aroma agradável. O que é aroma agradável? Agradou ao próprio Deus. Amém? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que diz assim: e isso afirma aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a obra. O interessante desse versículo aqui, do versículo 7, né, que vai dizer 3 pontos aqui: proposto no coração. A contribuição deve vir de uma decisão pessoal, refletindo e voluntária, feita a partir do desejo, né? O segundo é, não com tristeza ou por necessidade. A doação não deve ser acompanhada de arrependimento ou tristeza, né? Então, Deus, Ele se agrada da pessoa generosa, aquele que não dá colocando impedimento, colocando dificuldade, mas aquele que dá com alegria. Amém? Então que nós possamos ser generosos diante do altar do Senhor, sabendo a necessidade desse ministério, até porque pessoas que ofertaram quando começou o ministério, entendeu, foram pessoas generosas diante do altar do Senhor. É por isso que hoje você está aqui agradando a Deus, louvando ao Senhor, porque entendeu o propósito do Senhor sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor.